pessoal, como vai? Tudo bem? Dentro do assunto de análise combinatória, vamos estudar agora um outro tipo de agrupamento, combinações simples. Vamos lá, aqui no quadro eu tenho dois probleminhas para que nós venhamos a entender o significado de combinação simples, combinações simples. Análise combinatória e dentro de análise combinatória, combinações simples. Observe as duas situações a seguir. Olha só o primeiro aqui. 5 candidatos concorrem para 2 cargos, os cargos são presidente e vice, de liderança no Grêmio Estudantil. Quantas as possibilidades para os cargos presidente e vice? Imagine uma situação que está ocorrendo uma votação em que 5 pessoas se comprometeram a participar, se comprometeram a concorrer aos cargos e que serão escolhidas 2 pessoas. O candidato que tiver mais votos será o presidente e o candidato segundo colocado dos 5 será o vice-presidente. Muito bem. Aí a pergunta, quantas as possibilidades para os cargos? Quantos os cargos são? 2. Um para presidente e outro para vice. Veja, aí eu faço a seguinte pergunta. Nessa situação, o primeiro e segundo lugar da votação é importante nessa eleição? Fará diferença? Sim. Imagine que nessa eleição, um é o João, o outro é a Maria. Dentre os 5, os 2 primeiros são esses, João e a Maria. É importante saber quem chegou em primeiro e quem chegou em segundo? Sim, porque vai determinar quem será o presidente e quem será o vice. Então, neste exemplo, a ordem que estará os candidatos, ela é levada em consideração. É importante para saber qual deles será o presidente e qual será o vice, certo? Então, se eu tenho 2 possibilidades para 5 candidatos, na primeira, para presidente, eu vou ter a chance de um dos 5 ganhar. E para vice, já que conhecendo o presidente, eu vou ter apenas 4 possibilidades. Ou seja, haverá 20 possibilidades de candidatos para vice, para presidente e para vice. Então, a ordem que se colocará os candidatos, primeiro e segundo colocado, será sim levado em consideração. Aqui nós temos um probleminha de arranjo simples. Agora, vou apagar aqui. Veja o segundo exemplo. Quantas comissões de 2 pessoas podem ser formadas com 5 alunos? Neste caso, eu quero escolher 2 alunos para formar uma comissão dentre 5 que estarão concorrendo. Neste caso, não está se levando em consideração a colocação desses 2 alunos. Apenas eu quero ter uma dupla que vão representar uma sala de aula, por exemplo. Então, 5 estão concorrendo e desses 5 eu vou escolher 2 alunos. Não importa quem tem mais voto, quem tem menos voto. Eu quero uma dupla. Eu quero 2 alunos e os 2 terão poderes iguais. 2 alunos que representarão a sala totalmente. Então, neste caso, a ordem não tem nenhuma importância. Ela não é levada em consideração. Porque não me importa se o João vai ter mais voto ou se a Maria vai ter mais voto. Eu quero saber quais são os 2 principais escolhidos dentre os 5 que estão concorrendo. Então, neste caso, é um tipo de agrupamento que não exige, que não leva em consideração a ordem que aparece as variáveis. Então, neste caso aqui, temos um exemplo típico de combinação simples. E a definição de combinações simples é esta aqui, ó. Vamos lá. É um tipo de agrupamento sem repetição, em que o grupo é diferente do outro apenas pela natureza dos elementos. Ou seja, no caso lá
dos alunos que eu acabei de falar, Maria e João, são só diferentes porque são pessoas diferentes, ok? Então, tipo de agrupamento, é um tipo de agrupamento sem repetição, em que o grupo é diferente de outro, apenas pela natureza dos elementos. Um é Maria, outro é João. Não importando a ordem, ou seja, a posição em que aparece. Não importa se quem ganhou mais votos é Maria ou quem ganhou mais votos é João. Eu quero a dupla que vai representar a sala de aula. Dentre os 5 candidatos, eu quero a dupla. Não importa, não tem um que manda mais ou que manda menos. Ou que um é presidente ou outro é vice. Não, os dois mandam iguais. Então, é a dupla. Não importa a ordem que aparecem. Quem teve mais votos, de quem tem mais votos ou quem teve menos votos. Então, neste caso, é combinação simples. Ou seja, não é levado em consideração a posição, a ordem que aparece as variáveis envolvidas. Aí nós vamos trabalhar com esta fórmula. Assim como também tem arranjo simples, temos também uma fórmula matemática que representa esse tipo de agrupamento que é combinações simples. É isso daqui, ó. C de combinação, N e P. Ambos são números naturais, pode ser qualquer número. Aí tem uma fórmula. O que é diferente da fórmula de arranjo simples é este P fatorial que está aparecendo aqui fora. No arranjo simples, se você se lembrar, e temos uma aula aqui no canal sobre arranjo simples, a diferença de tudo aqui é que aqui é o A de arranjo e que não tem esse P fatorial, tá? Na fórmula de arranjo simples, que naquele caso, naquele caso, sim, a ordem ela é levada em consideração. No caso de combinação simples, não. A ordem não é levada em consideração. Então vamos utilizar esta fórmula para alguns probleminhas que vão envolver combinações simples. Então, N elementos, seria um número qualquer, tomados P a P. Agora preste atenção nesse detalhe. Deixa eu até afastar aqui, ó. O N e o P, que são números quaisquer, mas devem ser números naturais. Como assim números naturais, professor? Não podem ser números negativos. Os naturais são números a partir do zero e inteiros, ou seja, não pode ser número decimal, fração, não pode ser número quebrado e também não pode ser número negativo. Tem que ser números naturais. Quem são os números naturais? Números a partir do zero. 0, 1, 2, 3. Outra restrição. O N, ele tem que ser maior que 1, maior ou igual a 1. Ou seja, o zero é um número natural, mas o zero não entra neste caso. O número que vai aqui, ó, no lugar do N, ou aqui, não pode ser zero, não pode ser número decimal ou fração, e muito menos número negativo. Pode ser qualquer número inteiro, de 1 para cima. O 1 pode. Aí o 1, o 2, o 3, enfim. E o mesmo N, que é esse valor que virá aqui e aqui, tem que ser maior que P. Ser maior ou igual a P. Não pode ser menor que o valor que será colocado no lugar de P. Não pode ser menor. Não pode ser menor, não pode ser maior. Detalhe, P também tem que ser número natural, como está determinado aqui. P, ele pode ser zero? Pode ser zero, P pode. Mas o P não pode ser número quebrado, decimal, não pode ser número fracionário, no caso, não pode ser número negativo. O P pode ser qualquer valor, desde que seja do conjunto dos números naturais. Ele pode ser 0, 1, 2, 3, os números inteiros. Já o N, ele não pode ser 0, ele pode assumir qualquer valor, pode ser 1, 2, 3, desde que seja números inteiros. 2 exemplos para entendermos melhor sobre o assunto. Aqui, ó. Quantas comissões de 2 pessoas podem ser formadas com 5 alunos? Inclusive, a gente já utilizou-se desse exemplo aqui para mostrar que neste exemplo não cabe aqui a ordem que aparece as variáveis. Então, entre 5 pessoas, eu quero escolher 2 alunos, entre 5 alunos, eu quero escolher 2 alunos que serão líderes. Não importa, não vai ter o primeiro nem o segundo.
Os dois são os líderes de igual poder. Então, neste caso, esse tipo de agrupamento, ele não leva em consideração a ordem, a posição em que aparecem as variáveis. Tá? Não importa se é Maria ou João, ou se é João e Maria. Então, eu tenho aqui a fórmula. Então, o valor do N sempre vai ser maior que o P, como eu disse anteriormente. Então, aqui eu tenho 2 e 5. Então, são os números que eu irei usar. O 5 para o N e o 2 para o P. Pronto. E aí eu resolvo isso. Bom, resolvo o que está dentro do parênteses primeiro, inicialmente. Copio de cima. 2 fatorial já eu posso resolver, né? O que é 2 fatorial? Lembra de fatorial? Nós vamos multiplicar pelo antecessor até chegar no 1. E é apenas até 2 vezes 1. Então o fatorial de 2 é 2. Então aqui já dá para calcular. Aqui eu resolvo isto primeiro. Aqui dentro vai dar 3. Então, quando nós temos uma situação como essa, é este número multiplicado pelo que deu aqui dentro. Ó. E aqui é 3 fatorial. Fatorial está do lado de fora. Aqui dentro dá 3. Pronto. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo, já usamos isso em aulas anteriores. Eu vou desenvolver o maior até chegar no menor. Então, eu vou desenvolver o 5. Até chegar em qual? Qual que é o maior aqui? É o 3, quando vai chegar nele. 5 vezes 4 vezes 3 e paro. O 2 eu deixo, vezes o 3 fatorial. Certo? O que a gente faz agora? Nós fazemos isso aqui, ó. Por isso que eu desenvolvo até chegar no maior. Ficou o que agora? 5 vezes 4 sobre 2. Quanto é 5 vezes 4? É 20. 20 sobre 2. 20 dividido por 2 é 10. Está respondido esse exemplo. Então, quantas comissões de 2 pessoas podem ser formadas com 5 alunos? Com 5 alunos. Posso formar até 10 combinações de 2 alunos. Tá? Usando, lógico, os 5 alunos que eu tenho ali. Fazendo as combinações possíveis que podem acontecer. As duplas que podem acontecer. Muito bem. Vamos para o próximo exercício. Com 8 espécies de frutas, quantos tipos de saladas contendo 6 espécies diferentes podem ser feitas? Então, quantos tipos de saladas eu posso montar ali? Saladas. Saladas de frutas. Eu tenho 8 espécies à disposição. Beleza. Quantos tipos de saladas contendo 6 espécies? Não contendo todas. Das 8 eu vou pegar 6 espécies. Das 6 espécies, quantos tipos de saladas eu posso montar ali? Bom, é típico exercício de combinação simples. Então vamos lá. Utilizando a mesma fórmula daqui, eu tenho aqui o 8 e eu tenho o 6. Então o 8 vai ser o N. O N é sempre maior. O N nunca pode ser menor que o P. Pode ser igual, mas não menor. Então o 8 vai no lugar do N. Tá? E o P será o 6. 6 fatorial vezes, entre parênteses, N menos P. Mas tem o N? O 8. 8 menos 6 fatorial. Pronto. O exercício é muito parecido com o de cima. Então, eu vou resolver primeiro o que está dentro. Eu copio o 8 aqui, ó. 6 fatorial. 8 tira 6. 8 tira 6 é 2 fatorial. Pronto. O que eu faço agora, professor? Vou desenvolver o maior. De todos os fatoriais aqui, o maior é o que está em cima. Vou desenvolvê-lo até chegar no maior que está embaixo. Quem que é o maior que está embaixo? O 6. Então, é 6 fatorial vezes 2 fatorial. Então, vou fazer assim, ó. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, paro no 6. Aqui eu vou copiar de novo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou cortar o 6 fatorial de cima e o de baixo. Na verdade, estou dividindo eles pelo 6 fatorial. E resolvo a multiplicação que está em cima. Depois divido pelo 2. 2 fatorial até já sabemos, né? Pela resolução daqui de cima. 2 fatorial é 2. Então aqui, ó. Embaixo, 2 fatorial é 2. 7 vezes 8, 56. Bom,
Agora é só fazer essa divisão. Quanto é 56 dividido por 2? 28, certo? Se você quiser fazer a conta na sua casa, eu estou fazendo, não vou fazer a conta aqui para ser mais rápido. Então, nós podemos ter aqui quantos tipos de salada? 28 tipos, 28 combinações de saladas, usando 6 espécies de frutas diferentes. Certo, pessoal? Beleza? É muito tranquilo, não é? Pois é, mas você não vai aprender apenas vendo eu resolver exercícios. Você precisa treinar. Matemática é treino, é fazer exercício. Matemática não é um texto que você lê, que muitas vezes você acaba decorando o texto e aí você sabendo, decora o que está no texto, você consegue responder as perguntas provenientes do texto. Matemática não dá para fazer assim. Você não consegue ter, você pode até decorar isso daqui, mas provavelmente você vai ter problemas, porque se tiver um exercício diferente deste, no mesmo assunto, tá? Você decorou a conta, mas o exercício é diferente, naturalmente que a conta vai ser diferente. Se você decorou essa conta, ela não vai servir para o outro exercício. Então, matemática não é decoreba, é treino, prática. Não adianta assistir a aula, tem que treinar. Então, você tem que fazer os exercícios que o professor lhe pede. Você tem que, claro, você tem que assistir às aulas, prestar atenção. Se você não prestar atenção, se você não focar na aula, certamente você não vai aprender. E o que diz respeito às aulas aqui também é o mesmo. Você não pode dividir a sua atenção com outra coisa. Às vezes o aluno ele quer assistir televisão e assistir aula ao mesmo tempo. Ele quer ouvir música ou ele quer, assim, fazer qualquer outra coisa paralelamente assistir aula. Você não vai conseguir entender de forma legal. Você tem que concentrar a situação. Então, reserva um tempinho para ficar só na aula, sozinho no lugar, prestar atenção ali, tomar nota daquilo que você acha relevante, importante, fazer perguntas, e é isso que eu vou lhe pedir. Faça perguntas, se você tem dúvida, tem aí uma parte de comentários, pergunte, faça perguntas, até sugestão, se você tem alguma sugestão a fazer, faça. E além disso, inscreva-se no canal, porque aulas, outras dessas, serão colocadas, postadas aqui, mas se você não tiver inscrito, você não vai saber quando as aulas estarão à disposição. E se inscreve, e além disso, clica no sininho. Porque o que acontece? Clicando no sininho, o YouTube vai entender que aquilo para você vai ser importante. Aquele canal, tudo que aquele canal postar para você é importante. Então o YouTube vai avisar você que aquele canal postou uma nova aula. Então, além de se inscrever, clica no sininho para que então você fique tranquilo. Quando a aula estiver postada, você vai receber a notificação aí no seu celular, no computador, no tablet. E além disso, assista às aulas anteriores, porque como sempre digo, a matemática sempre ela leva em consideração uma lógica, uma sequência lógica. Não adianta você ver essa aula aqui, ó, e não ter a introdução de análise combinatória, quando lá eu comecei a falar sobre fatorial, quando a gente falou de permutação, de arranjo simples, de anagrama. É importante você assistir às aulas anteriores. Se você esqueceu, eu já assisti, mas esqueci, assista de novo. E como eu disse, fique atento, porque novas aulas serão postadas aqui sobre esse assunto. Realmente, se você está me assistindo aqui, é porque você está interessado em aprender. Ninguém procura aula de matemática se não estiver precisando. Ninguém vai assistir por assistir. E eu tenho certeza que se você está assistindo, porque você está interessado. E se está interessado, assista a todas as aulas e com foco, tá certo? Assim você vai aprender. E se prepara bem para as provas, para as tarefas, para o Enem. Isso é matéria de Enem, vestibular. Tá bom? E aqui no canal não temos só sobre análise combinatória. Temos assuntos sobre função, trigonometria, fração, expressão numérica, enfim, tem um monte de assuntos aqui, logaritmo, equações, enfim, daquilo que você estiver precisando, tá bom? Então, pessoal, ó, espero você para a próxima aula. Fique atento aí. Um grande abraço e até breve.